Você sabia que é possível, mesmo sendo alguém quase perfeito, tendo uma coleção de acertos, está ainda assim fazendo coisas de formas erradas? Você já ouviu falar da expressão agindo certo, mas com motivações erradas? Hoje, quinta-feira, aqui não está escrito, eu quero dar sequência na aula de ontem, que nós falamos sobre Provérbios capítulo 4, versículo 23, do qual nos diz, de tudo quanto se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aproveitando a oportunidade também de recitar de novo o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, porém, corrigindo algo que eu falei e li errado ontem. Desde já, quero pedir perdão pela falha, porque depois que a gente passa dos 40 e começa os entas da vida, a visão já não é mais a mesma. Então, ou seja, está quase escrito urgente, por favor, um óculos, porque ontem, ao ler, eu citei versículos 10 e 11. Na realidade, não são versículos 10 e 11. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, verso de número 18 e 19. Quase nada a ver. Mas o embaçado da visão me jogou no mato. Mas voltando e corrigindo aquilo que nós citamos errado. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo de número 18 e 19, que nos diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Diz que a boca fala somente aquilo que o coração está cheio. Porque no verso 19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E no verso 20, na parte A do versículo, diz assim: e são essas coisas que contaminam o homem. Então nós sabemos que tudo aquilo que sai do nosso coração são aquilo que vai trazer vida ou morte para a nossa vida ou para a vida de outras pessoas. Porque se do coração procedem as saídas da vida, significa que tudo de bom ou tudo de ruim que nós pensamos, falamos, agimos, qualquer forma que nós procedemos, vem primeiro do nosso coração. Porque o coração é o centro de nossas emoções, sentimentos, intelecto, ou seja, tudo aquilo que adorna a nossa mentalidade, nosso coração, o centro da nossa alma. Verdadeiramente dizendo, o trono que vai guiar a nossa vida, ou com Deus, ou com o mundo. Então, na aula de ontem, nós falamos a respeito de algumas formas de guardar o nosso coração. Por exemplo, guardar o nosso coração na intimidade com Deus, guardar o nosso coração na couraça da justiça. E hoje, eu quero trabalhar um pouco, dando sequência neste mesmo versículo, com alguns conselhos, algumas formas para nos ajudar a refletir um pouco mais sobre esse texto. Uma das formas que eu quero trazer alguns conselhos é, primeiro, cuidado para não guardar mais os seus bens do que a sua própria fé. Cuidado para não valorizar muito mais o seu tempo diante da TV, diante das diversões, diante do entretenimento, do que valorizar os seus pés andando com Cristo.
e o seu tempo aos pés de Cristo. Cuidado para não buscar glória para si mesmo, porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 11, que no verso 36, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11, Davi ressalta dizendo que dele é a magnificência, é a honra, é a glória, é o poder, é a exaltação, é a majestade, ou seja, tudo é para ele. Então nós não somos dignos de nada, não somos merecedores de nada. Toda a honra, toda a glória e toda a adoração pertence a ele. Cuidado para não se empenhar mais na realização dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu próprio consumo na sua vida pessoal, do que buscar de forma tão intensa quanto para a sua vida de intimidade com Ele e santificação. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. E quando nós falamos de todas essas coisas, nós também estamos falando que isso é guardar o nosso coração. Uma outra forma também de guardar o nosso coração é trazer à nossa memória a seguinte reflexão. Você já ouviu falar que muitas das vezes fazemos certo, agimos e reagimos de forma certa, porém com motivações erradas? Porque muitas das vezes, de fato, nós estamos fazendo tudo certinho. Somos uma verdadeira vitrine de acertos. Um bom testemunho, uma boa palavra, sempre ajudando o próximo, sempre cuidando dos órfãos, das viúvas. Mas qual é a motivação por trás disso tudo? Sempre prontos para servir, para ajudar? Mas qual é a real motivação disso tudo? O profeta Jeremias, eu quero trazer de novo essa palavra. O profeta Jeremias, no capítulo de número 17, versículo de número 9, Provérbios 17, verso de número 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, e quem o conhecerá? E no verso 10, Deus responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os caminhos e segundo o fruto das suas ações. As nossas motivações, elas podem ser bem sutis, enganosas. É por isso que o profeta está dizendo que enganoso é o coração. Temos uma natureza perversa, ou seja, a natureza adâmica. Quando Adão peca e quebra o princípio da fidelidade, da comunhão com Deus, ele traz para si o fruto da perversidade, da malignidade, ou seja, tudo o que é mal, daí por diante, passou a brotar no coração de Adão e de Eva. A partir do momento que comeram do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, passaram a saber. E aquela nudez que eles procuraram esconder naquele momento, nada mais era do que a vergonha que eles estavam diante de Deus. Não a vergonha física, mas a pureza que havia em seus olhos. Já não existiam mais. E daí por diante, nós, como fruto disso tudo após eles, nós herdamos toda essa falta de pureza, toda essa perversidade, todo esse engano
nós herdamos dele. É por isso que as nossas motivações são sutis, porque muitas das vezes escondem assim o pecado de forma profunda. Porque muitas das vezes aquilo que nós fazemos de certo, existem por trás dela algumas motivações erradas. E esse é um dos maiores motivos de desafio para mim e para você. Por quê? Porque é possível você falar a palavra certa, agir e reagir da melhor maneira possível, que é colocado em nossas mãos, e ainda assim fazer tudo com motivações erradas, para obter vanglória, para obter aplausos, para obter elogios, com orgulho, com altivez, com soberba. Muitas das vezes é possível nós pregarmos a palavra com ousadia e intrepidez, mas fazer tudo isso por vaidade. Às vezes é possível nós louvarmos e entoarmos um cântico com as maiores entonações, de forma que levanta as emoções das pessoas que nos escutam. E é lindo. E tudo que nós fazemos, temos que fazer com excelência e com qualidade. Porém, será que o louvor que sai dos meus lábios é de fato para adorar a Deus? Ou eu quero ser a estrela da noite? Será que quando eu ministro uma palavra com autoridade, com ousadia, com poder vindo do céu, será que tudo aquilo que eu estou buscando e transmitindo para a igreja é de fato para ser instrumento nas mãos dele? Ou eu quero que ele seja um instrumento nas minhas mãos, através daquilo que é seu? É possível ser um ótimo cristão, ter uma vitrine de acertos, como eu falei instantes atrás. Porém, para ser reconhecido, aplaudido, para ganhar alguns espaços, para títulos, para cargos. Não que nós não precisamos sim de fato sermos reconhecidos, não para crescermos, no sentido de sermos melhores do que os outros, é claro que não, mas para termos o espaço para fazer ainda melhor na presença do Senhor. É por isso que precisamos ter esse reconhecimento, para galgarmos terreno, não no sentido de ser melhor do que alguém, não no sentido de tomar o lugar de alguém, não no sentido de ser comparado a alguém. Porque até mesmo fazendo da melhor forma, é possível nós trazermos para dentro de nós e transmitirmos para dentro de nós esse sentimento de orgulho, de altivez, de autossuficiência, achar que sou insubstituível, achar que sou quase um semideus. Então que o Senhor nos ensine a guardar os nossos corações, que Ele, de forma tão poderosa, nos guarde de nós mesmos. É preciso que nós estejamos fazendo as coisas certas, mas com as motivações corretas. Qual motivação que você tem feito a obra de Deus? Com qual motivação que você tem ajudado o próximo? Qual é a motivação que você tem tentado ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido, uma esposa melhor, um profissional melhor? Será que é porque você quer exaltar a Deus, adorar a Deus e proclamar o nome dele para que ele seja exaltado, ou para que você consiga chegar com seus objetivos, com as suas conquistas, não se importando
qual papel como ator você está fazendo nesta obra. Como se você estivesse dentro de um teatro fazendo apenas um papel. É necessário sermos de verdade, dentro da verdade que proclamamos. É muito importante que nós entendamos tudo isso. Então, até mesmo com as motivações que nós temos, é necessário guardarmos o nosso coração. Porque, como diz o profeta, porque do coração procedem essas maus coisas, Jesus disse. E o profeta Jeremias completa dizendo que o Senhor, ele esquadrinha, ele sonda os nossos corações, como diz Davi. Ele sonda, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, ele conhece quais são as reais motivações do seu louvor, da palavra que você ministra, das pessoas que você visita, do servir na obra. Ele esquadrinha e sabe quais são os reais motivos que te impulsionam a agir dessa forma. É por isso que ele, ao esquadrinhar o meu e o seu coração, ele vai trazer para nós como uma forma de galardão, como uma forma de nos devolver aquilo que nós damos de melhor para ele, porque ele não fica devendo nada para ninguém. Porém, eu provo os seus pensamentos, diz o Senhor. Isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Gálatas 6,7 diz que de Deus ninguém escarnece, pois tudo aquilo que o homem plantar, também colherá. Então, que as nossas emoções estejam ligadas às motivações corretas. Porque não basta prestar um papel, é necessário fazer com as motivações certas. Então, que cada uma das nossas atitudes que sejam com as motivações corretas para adorar, exaltar, magnificar ao nome do Senhor, nosso Deus. Hoje, eu quero, além de trazer esses conselhos, essas reflexões, eu quero dar sequência também no texto, no versículo de número 24. Nós começamos falando ontem sobre o Provérbios, no capítulo 4, verso 23. E hoje eu quero dar sequência no verso número 24, que diz assim: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Afastar a perversidade dos lábios. O que é perversidade? É tudo aquilo que é mal. A falsidade. Quantas pessoas que são falsas? Quantas vezes nós, mesmo sem querer, somos falsos com as pessoas? Muitas das vezes, sem querer, permitimos que os nossos lábios sejam perversos. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que eu falo, que nós falamos. Especialmente as palavras que não apresentam toda a verdade. E aquelas que são proferidas para ferir, magoar, humilhar aos outros. Portanto, ao guardarmos as nossas palavras, guardamos também os nossos corações. Efésios 4, 29, o apóstolo Paulo diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquelas que servem para edificar. Palavras torpes vêm de torpeza, ou seja, aquilo que é podre. Motivos torpes, magoar, ferir,
ofender, ser sarcástico, irônico. Tudo isso faz parte do pacote de ter os lábios perversos. Tudo isso faz parte desse pacote completo de ofender, de magoar, de chatear. Quantas vezes nós, sem percebermos, magoamos, ferimos, machucamos as pessoas que nós mais amamos, ou pessoas que apenas são o nosso próximo, não apenas no sentido de desfazer de alguém, não é isso que eu estou dizendo, mas uma pessoa que a gente não conhece, não convive com ela, e nós zombamos, nós escarnecemos dessas pessoas, pelos seus defeitos físicos, talvez pela sua deficiência profissional ou N outros motivos. Tudo isso é perversidade dos lábios. Tudo isso é tortuosidade da boca, a falsidade. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Pessoas que nós tratamos bem à frente dela, mas quando ela sai da nossa presença, nós falamos mal, criticamos, muitas das vezes difamamos, muitas das vezes acusamos, muitas outras vezes levantamos calúnias contra essas pessoas. Que o Senhor nos guarde disso tudo, porque isso é também uma forma de guardar o nosso coração. No verso número 25, ele continua dizendo da seguinte forma: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O verso 25 ele nos adverte sobre o nosso olhar para que nossos olhos olhem direito. Em outras palavras, ele representa que aquilo que cativa a nossa atenção. O que tem prendido a sua atenção? O que tem trago foco na sua visão? São as coisas de Deus ou são as coisas do mundo? Cuidado para não olhar mais para os prazeres, para os deleites, do que olhar para Deus. E quando eu falo em prazeres e deleites, não estou me referindo somente ao pecado. Porque muitas das vezes, quando nós olhamos nessa forma de pensar, a primeira coisa que vem na cabeça é do pecado, dos prazeres sexuais, né, de outros vícios e outras coisas, mas não é apenas isso. Muitas das vezes, nós olhamos mais para a nossa vida e esquecemos de olhar para o Deus que nos deu a vida. Porque se estamos respirando aqui, foi Ele que nos deu o fôlego de vida. Se estamos trabalhando, foi Ele que abriu as portas. Se temos saúde para trabalhar, quem nos deu essa saúde foi Ele. Então, cuidado para não ser egocêntrico e pensar somente em si. Por outro lado também, cuidado para não olhar mais para a vida dos outros do que para a sua própria vida. Porque nós olhamos muitas vezes para as outras pessoas e começamos a dar mais valor para o que as pessoas têm do que o que a gente tem. Já ouviu aquele ditado dizendo que a grama do vizinho é mais verdinha? A vida dele é melhor? Tudo flui melhor para ele do que para nós mesmos? E cuidado, porque muitas das vezes pensando assim, você começa a cobiçar aquilo que não é seu. Então cuidado para não olhar mais para a vida dos outros do que para a sua própria vida. Cuidado para não cobiçar aquilo que foi dado aos outros e não para você. Cuidado para não invejar o próximo, amargurando o seu próprio coração.
Cuidado para não dirigir os seus olhos para aquilo que é sensual, porque a sensibilidade nos atrai. A sensualidade nos atrai. E muitas das vezes é necessário nós fugirmos de tudo isso. Lembra de José? Então a gente não brinca com sensualidade, não brinca com aquilo que nos atrai. Por quê? Porque isso é espírito de engano. É uma das coisas que mais nos prende. Por que você acha que tem tantas pessoas presas na pornografia, na infidelidade? Porque foram atraídas, foram presas em seus laços pela sensualidade. E a sensualidade, ele é um convite sutil para a imoralidade. Então, quando nós guardamos os nossos olhares dessas coisas, nós também guardamos o nosso coração. É necessário que nós venhamos a clamar a Deus para que Ele guarde o nosso coração, que nós também façamos a nossa parte de nos resguardarmos, guardarmos o nosso coração de todo esse espírito de encantamento. Porque tudo isso, a comparação de você observar mais o que o outro tem do que o que você tem, é uma das coisas que desperta em você um dos maiores pecados que um ser humano pode ter. E que o maior pecado é esse. Não é o adultério, não é a prostituição, não é o lesbianismo, não é o homossexualismo, não é nada disso. Tudo isso é pecado, é claro, é óbvio. Mas o maior pecado de todos que eu e você podemos cometer é o pecado da ingratidão. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos e que ainda seremos, só pode vir de Deus. Porque escrito está que tudo de bom vem do Pai das luzes, que é Deus. Então tudo de bom que nós temos vem dele. Então que nós vamos nos resguardar disso tudo. Porque quando nós nos resguardamos disso tudo, guardamos o nosso olhar, que lembra quando João escreve a concupiscência dos olhos. Ou seja, o que são concupiscências? São desejos incontroláveis. Então, tudo aquilo que encanta os nossos olhos. Que o Senhor venha pingar nos nossos olhos hoje o colírio celestial, para que todo espírito de encantamento venha a ser vencido hoje, para que eu e você não sejamos entrelaçados no laço do passarinheiro. Porque existe um laço pronto para mim e para você, todos os dias, para roubar o nosso coração da presença do Senhor. Então, ao guardar o seu olhar, o meu olhar, o nosso olhar, guardamos também o nosso coração. Nos versos 26 e 27, diz assim: pondera a vereda de seus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Os versos 26 e 27 ensinam-nos a guardar, a cuidar de nossos pés, assegurando que os nossos caminhos sejam retos diante do Senhor. Fala de nossas escolhas, das nossas decisões. Lembra que em uma das nossas aulas anteriores, nós falamos que o Senhor vai endireitando as nossas veredas, porque o caminho, lembra que nós falamos sobre isso? É o caminho que te conduz, ou seja, é aquele propósito que vai te guiar ao seu destino. E esse caminho é Cristo. Mas temos diante de nós a bênção e a maldição, o céu e o inferno, o bem ou o mal. Tudo isso
está diante de nós. E quem pode decidir isso? Só existe uma pessoa. Eu, na minha vida, e você, na sua vida. Somente nós é que podemos ter essa decisão. Então, quando se fala sobre ponderar a vereda de nossos pés, é o quê? Cuidado com as nossas decisões. Fala sobre nossas escolhas que direcionam o nosso caminho. Cuidado para não se deslumbrar com as propostas que apresentam grandes benefícios, mas quebram os nossos princípios cristãos, princípios morais, espirituais e éticos. São propostas de fato atraentes, são propostas muitas das vezes lucrativas, são propostas que muitas das vezes mudarão o nosso cenário. Mas aquilo que quebra os seus princípios, sejam eles morais, éticos ou espirituais, um dia vai detonar com a sua vida. Pois todo aquele, toda aquela que quebra princípios, um dia será também quebrado por ele. Então, cuidado com os convites que afagam o seu ego, que passam a mão na sua cabeça, te levando ao mais alto dos níveis, porque isso pode te destruir. Porque aqueles que querem ver de fato o seu bem, eles não apenas te aplaudem, eles não apenas te impulsionam e te ajudam, eles também podam as suas asas no momento que o orgulho, que a altivez e a soberba começam a brotar em você. Então, para que eu e você não venhamos flutuar dentro do nosso ego, nem bater asas na nossa altivez e soberba, que nós venhamos a ter pessoas que nos ajudem nesse combate e nos aconselhem, nos admoestem, nos exortem, nos ensinem, nos corrijam, porque é necessário a correção, é necessário ter um puxão de orelha. Porque se nós não tivermos tudo isso, amar a disciplina, a correção, porque o Senhor ama e corrige aqueles a quem tem por filho, nós seremos tomados pela soberba, pela altivez e muitas das vezes cometeremos o mesmo erro de Lúcifer, querer ser maior e melhor do que tudo e do que todos. E sem percebermos, até mesmo queremos ser igual a Deus. Então, cuidado com esse convite que afaga o seu ego, que passa a mão em tudo que você faz, sem te apontar os seus defeitos e as suas deficiências. Não no sentido de te apontar, não no sentido de te denegrir, mas no sentido de te fazer crescer, no sentido de te fazer entender que sem Deus você nada pode fazer. Porque aquele que afaga o seu ego, ele não te ajuda a edificar a sua alma, ele não te ajuda a edificar a sua vida, ele não te ajuda a entender que o seu coração está sendo corrompido, está sendo estragado, está sendo ludibriado e você já está dentro do laço do passarinheiro. Então, cuidado com as suas escolhas, as escolhas que sufocam o seu tempo com a sua família, o seu tempo com a igreja. Guardando os seus caminhos, você também guardará o teu coração. Porque o tempo passa, e passa tão rápido.
E muitas das vezes nós dizemos que não temos tempo. Mas será que não temos realmente tempo? Ou será que não sabemos administrar o nosso tempo? Será que estamos tendo de fato, dentro dessa correria, queríamos que 24 horas fossem 48? Queremos que um ano fosse 10? E ainda assim teríamos o posicionamento e a coragem de dizer que ainda o tempo seria pouco. Será que nesse tempo você tem tirado um pouco para cuidar bem dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus irmãos, da sua igreja, do seu pastor, dos seus amigos, do próximo, daquelas pessoas que necessitam, do órfão, da viúva, do necessitado, do doente, das pessoas que precisam do seu auxílio, do seu estender de mãos? Ou você não tem tido tempo? Guarda os seus caminhos, administre o seu tempo. Tudo isso ainda faz parte de guardar o coração. Portanto, e eu finalizo aqui a aula de hoje. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, as verdadeiras motivações. Cuidado com os caminhos que você escolhe. Cuidado com os aplausos, com os elogios, com aqueles que afagam o seu ego. Cuidado com tudo isso, porque é necessário de tudo o que se deve guardar. Guarde o seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Mergulhe mais profundo nessa palavra. Porque se Deus nos despertou 2 aulas seguidas para falarmos nesse tema, é porque eu e você precisa muito de meditar nessa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e eu te espero na aula de amanhã.